Bom, eu tenho aqui o próximo tema, que tem a ver com o que você está falando. Tá ali, ó. Ali a última fotinho e o L. Leis. Romário foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro em 2010, com mais de 146 mil votos. Na Câmara, desenvolve várias atividades. É o primeiro vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, suplente da Comissão de Educação e Cultura, vice-presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, diretor de Assuntos Esportivos e Acessibilidade da Frente Parlamentar da Atividade Física. Quando o assunto é futebol, Romário é um político importante. Tanto que se dispôs a ajudar a Confederação Brasileira de Futebol a cobrar e recuperar cerca de 4 bilhões de reais de dívidas que os clubes têm com a entidade. E por falar em futebol, o Baixinho endossou em discurso feito na Câmara a denúncia da relatora especial da Organização das Nações Unidas para a Moradia Adequada, Raquel Ronick, de que os desalojamentos na cidade sede da Copa de 2014 estão sendo feitos de maneira forçada. Ele classificou a questão como inadmissível e diz que o resultado pode ser a formação de novas favelas. Ô, Romário, jogar futebol, o que tem a ver? Como é que você pode comparar jogar futebol como ser deputado? Se é que tem alguma coisa a ver? Não tem muita comparação. Na verdade, assim, nos meus últimos anos de futebol, o jogar futebol, para mim, se tornou uma coisa assim, muito natural. No caso da política, eu estou começando agora. Eu tenho agora apenas 1 ano e alguns meses de político e aprendi alguma coisa, mas estou bem verde, ainda tenho muito a aprender. Mas no futebol é um time, né? Na política você é meio que sozinho ali. Na verdade, não. Na verdade, nós somos ali 513, onde que eu sou mais um voto. E para você ganhar alguma coisa ali, você tem que ter ajuda dos companheiros ali, dos meus colegas. E em relação a isso, eu não tenho nada a falar deles, pelo contrário. Tanto no ano passado como nesses primeiros meses que eu estou na política, eu tenho recebido ajuda de muitos, principalmente daqueles mais antigos, experientes, porque vira em mim um cara que realmente chegou ali para querer fazer uma coisa séria e diferente. E isso eu sou grato a eles. Em relação à Copa... Tu pode perguntar? Vamos lá. A gente costuma dizer, no esporte, que tem muito dirigente que o que ele afirma em pé, ele não confirma sentado. Quer dizer, o cara que não tem palavra, fala com uma coisa para você em pé, quando ele senta, já é tudo diferente. Na política é a mesma coisa? Mas, assim, eu vou falar por mim. Sim. Até hoje, no momento, todas as pessoas, todos os políticos que eu tive que combinar de pedir um voto, sempre direcionado para as minhas bandeiras, que são pessoas com deficiência, jovens e crianças de comunidade carente, e agora esse tema desses grandes eventos, principalmente Copa do Mundo, todos aqueles que firmaram comigo, falaram que vão votar naquilo que eu pedi, cumpriram. Então, assim, comigo, até agora, eu não posso falar nada deles, mas é claro que existe, e talvez até numa proporção muito maior do que no futebol. Agora, Romário, você tem criticado os preparativos para a Copa duramente, tá lá, capa da revista, essa vai ser a Copa da Mentira, no teu site tem destaque lá, Belo Horizonte, Brasília, licitação cancelada. Você tem feito disso uma bandeira sua como deputado. Esses problemas todos que o Brasil está enfrentando para a preparação da Copa, você já previa isso quando o Brasil foi candidato? Quer dizer, você pode agora levantar a sua camiseta e está escrito "eu já sabia"? Ou você acreditava que os prazos seriam cumpridos, que não haveria nenhuma suspeita de desvio e você se surpreendeu com isso? Não, pelo contrário. Eu, junto com Parreira e com Paulo Coelho, no dia que o Brasil foi nomeado país para sediar a Copa do Mundo, eu estava em Zurique. E eu falei 2 coisas que me lembro muito bem, porque me perguntaram se o Brasil tinha condição realmente de sediar uma Copa do Mundo. Eu falei, não só tem condição, como o Brasil
vai fazer a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Então, eu falei aquilo porque eu realmente acreditava que o Brasil tinha condição de fazer a maior Copa de todos os tempos, porque a gente estava há 7 anos de uma Copa, ou praticamente, acho que 8, não sei. Então, tempo era suficiente. Só que hoje, por acaso, hoje eu sou deputado federal e eu vivo mais isso, todo dia a dia. Mas falando como brasileiro, pelo que a gente vê, o Brasil, infelizmente, não se preparou como devia ter se preparado. Muitas coisas que o Brasil vai começar a fazer não vão ficar pronto para a Copa do Mundo. E isso, por exemplo, em relação à mobilidade urbana, vai ser o maior legado deixado para essas pessoas dessas 12 cidades, apenas 10% dessas obras começaram e 2% desses 10% estão em dia. O resto está atrasado. E tem obras, o resto desses 90%, que não tem como nem começar porque não vai acabar. E vamos nos estádios. A maioria dos estádios, o valor vai passar de R$1 bilhão de gasto. Ao lado desses estádios, tem escolas, hospitais, que tem problema. Tem gente morrendo no corredor porque não tem aparelhagem, tem criança passando fome porque não tem merenda, mas tem R$1 bilhão para botar no Maracanã, tem R$1 bilhão para botar, enfim, em outros estádios. E que vai passar de R$1 bilhão, porque muitas dessas obras, porque nós já conhecemos nossos políticos, vão esperar para entrar naquele momento das obras emergenciais, onde não tem licitação, e vão roubar até o céu vai ser o limite, não vai ter nosso bolso que vai pagar por isso, infelizmente. Mas me diga uma coisa, nesse mesmo dia que você estava em Zurique e disse que o Brasil ia fazer a maior Copa de todos os tempos, você sabia, ou você poderia imaginar, será que a CBF não andou molhando a mão daqueles que votaram para o Brasil fazer uma Copa? Você acha que teve até dinheiro nessa conquista? Mas calma, também não dá para acusar assim, né? Hein? Não dá para acusar, calma. Silvio, não. Na verdade é o seguinte, a gente hoje conhece muito bem o que vem acontecendo da FIFA. A FIFA, ela passou a ser uma entidade não muito confiável, apesar de ser a maior entidade do futebol mundial. Por todas as coisas que a gente acompanha e que a gente ouve. E tem coisas que realmente não são mentiras, não são simplesmente notícias. Realmente elas são verídicas, até porque são pessoas, pelo menos uma delas que eu conheço, que é o Andrew Jennings, um cara sério, que dá o que realmente é a realidade. E eu não duvido que para a Copa ter vindo no Brasil, alguma coisa em relação a dinheiro deva ter acontecido. Agora, eu não posso te afirmar se aconteceu e muito menos dizer quem ganhou e quem deu. Mas que eu, na minha consciência, essa Copa era tão esperada para todos nós brasileiros que naquele momento eu não tinha como falar diferente. O pensamento e o sentimento era realmente de uma maior Copa de todos os tempos. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Bom, inclusive, eu vou repetir uma frase que eu tenho falado em todos os lugares. A Copa é do Brasil, mas não vai ser do povo brasileiro. O povo brasileiro é o povo da classe C, D e E, que tem a paixão pelo futebol, que torce pelo futebol, que chora pelo futebol, que infelizmente até morre pelo futebol. Mas o povo não vai ter condição de comprar um ingresso que é caro daqui a 3 anos para a Copa do Mundo. Eu tenho aqui, já que a gente está falando de Brasil, está aqui, ó, a nossa bandeira, a letra é B, né, de Brasil. Como você vê o Brasil como país nos próximos anos? O Brasil evoluiu bastante. Não é à toa que hoje nós somos o 6º país em economia no mundo, 7º país em ciência e tecnologia, e o Brasil, nos últimos anos, com a era Lula, começou a mostrar uma outra cara ao mundo. Muitas coisas do Brasil são positivas, melhoraram a nossa economia, principalmente, mas o Brasil ainda está um pouco atrasado quando se refere, por exemplo, à acessibilidade para as pessoas com deficiência. Você vai no supermercado, você vai no cinema, você vai no estádio, você vai no shopping, você vai pegar um ônibus, você vai pegar um trem, você vai pegar um metrô. Ainda falta isso para aquelas pessoas de cadeira de roda, pessoas com pouca mobilidade, para cego. Enfim, já está melhorando? Tá. O Brasil já está olhando mais para isso? Tá. Mas ainda poderia estar num estágio bem melhor
do que estamos. E em relação à saúde e à educação, também, na minha opinião, o Brasil deixa muito a desejar, principalmente se não mudar a mentalidade dos que podem mudar em relação ao que os professores ganham. Porque, na minha opinião, todo mundo tem uma profissão porque teve um professor. Então, o professor hoje, na minha opinião, uma das maiores profissões, a mais importante do nosso planeta. Ganhando o que ganha, não tem condição de você concentrar e poder passar tudo aquilo que você sabe para o seu aluno, porque você sabe que no final do mês você vai ter problema de pagar suas contas e talvez você não possa se dedicar o tempo que você necessita, porque você tem que arrumar outra coisa para fazer. Aliás, eu me estendo, eu acho que professor, médico, policial, bombeiro, esse povo tem que receber bem, né? Porque não, Lu, todos eles têm que receber muito bem. Mas eu quero dizer o seguinte, para você ser um médico, você tem que ter aprendido passado por um professor. Que te inspira, isso que eu quero dizer. Certeza. É verdade mesmo. E professor ganha R$1.000. R$1.000 é um dinheiro, 90% da população não ganha. É um dinheiro para qualquer um, mas para professor, na minha opinião, é muito pouco. Não, com certeza.